Olá, pessoas lindas! Estamos aqui novamente na biblioteca Professora Isabel de Matos para trazer mais um novo episódio do projeto Ler Bonito. E dessa vez eu trouxe uma pessoa que talvez não seja tão conhecida dentro do nosso sistema municipal de ensino, mas foi uma recomendação da nossa primeira entrevistada, a diretora da Escola Arte Saber, a professora Manuela. E estamos aqui com a presença dessa pessoa ilustre, Lélia Costa. Muita honra. Lélia Costa. E eu prefiro que ela mesma se apresente, porque ela se tornou castroalvense. Então ela vai falar assim um percurso assim rapidinho, como é que foi, rapidinho, viu, Lélia? Como é que foi a sua chegada aqui em Castro Alves, como é que está a sua dinâmica hoje, até depois eu te falo mais sobre o projeto Ler Bonito. Primeiramente eu quero agradecer, estou me sentindo completamente honrada por estar aqui, diante de uma pedagoga, diante da fala da Zilda aqui, que me matou. Assim que veio várias recordações na minha mente. Nossa Senhora! Aí assim, para quem não me conhece, eu sou Lélia Costa, sou escritora poetisa, sou chefe de cozinha, não formada por uma faculdade, mas pela a academia da vida, né, que a gente passa. Eu sou artesã, eu sou pintora, eu com 12 anos eu já fazia 18 pontos de bordados. Então assim, a minha carreira ela é meio que uma mistura, é uma mistura poética realmente. Vem com a poesia em si, mas dentro da poesia eu construí vários episódios para a minha vida e que eu carrego todos eles. Você traz uma sonoridade na sua voz, que quando a gente percebe que você está para concluir uma frase, a gente fica assim, fala mais um pouco. Eu entendi que, como você falou de episódio, é que você é uma pessoa que gosta muito de ler romances. Gosto de ler romance e sou uma eterna romântica. E assim, esse seu eterno romântico, você acha que hoje é fácil encontrar pessoas que têm esse mesmo romantismo no olhar, em ver as coisas? Ou as pessoas hoje estão perdendo esse lado romântico, esse lado cultural, né, da literatura? Assim, por mais que a gente ache que não tem, mas no fundo a gente ainda encontra. Muitas vezes as pessoas querem até ser românticas, mas acaba tendo vergonha de mostrar o seu sentimento romântico, porque do outro lado alguém pode estar achando que você é um bobalhão, entendeu? Como eu tenho dito sempre para o meu companheiro, assim, a gente tem que ter uma relação de amizade, de parceria, de amor, não é só entre marido e mulher, sabe? Não é só naquele negócio de carne, sabe? Aquele amor carnal. Eu acho que dentro desse sentimento, ele rola todo o papo de uma conversa. Aí vem o romance, vem a poesia, aí vem a música, aí vem o ler bonito, como você está dizendo, que para mim, eu estou sendo sincera, eu ouvi através de vocês o ler bonito. Eu não tinha ouvido isso. Aí depois que eu ouvi o ler bonito, você falando sobre o ler bonito, eu ouvi Manuela, ouvi Eliana, ouvi a Zilda. Então assim, ninguém nunca disse para mim que era ler bonito. A gente tinha que ler, tinha que saber ler, né? Mas aquele ler bonito nunca trouxe para a gente, porque o ler bonito, ele é uma desenvoltura da própria pessoa, né? Muitas vezes ela é inibida, caladinha, mas quando ela lê, ela passa para o outro uma emoção que o outro nem esperava aquilo. Então, isso para mim... Arrebata. Isso para mim é ler bonito.
E eu tenho uma referência de ler bonito, porque assim, quem me ensinou a ler não tinha conhecimento nenhum, não sabia o que era nem ler, mas me ensinou e ensinou meus 12 irmãos a lerem. Quando a gente chegou na escola, que eu entrei na escola com 7 anos, que eu me lembro que eu estava chorando embaixo de um juazeiro, querendo ir para a cidade, porque a gente morava na roça, aí ia para a cidade para estudar e quando chegava no final de semana, voltava de novo para ajudar os pais nos afazeres, né? Campo. Porque aí vinham os afazeres do campo, vinha a casa e tinha todo aquele desenrolar. Então, meu pai me deu uma surra embaixo do pé de juazeiro. Você quer ir embora mesmo para você estudar? Aí foi quando eu disse que eu queria ir embora. Aí ele me colocou dentro de uma rural, que chamava de seu Zé Flávio, eu nunca me esqueci disso, Flávio Davi. Aí eu fui estudar. Quando eu cheguei na escola, eu já sabia o ABC completo, eu já sabia ler meu nome, escrever o nome da fazenda, que era Fazenda Umburaninha, município de Guanambi, e quem me ensinou? Minha mãe, que não sabia nem ler nem escrever, mas ela ensinou o ABC para todos nós. Então foi assim que começou a minha trajetória do ler bonito, né? Não dentro da pedagogia, mas dentro da pedagogia da vida. Mas com certeza sua mãe fez um ler bonito. Ah, fez muito. O ler bonito carregado de sentimento. Muito. A gente não ouvia aquele ler bonito, né? Mas porque o ler bonito é essa base de plantou a semente e ela floresceu. Então, assim, independente da pessoa ter todos os requisitos dentro do processo acadêmico de uma escola, mas ela tinha a consciência da função social da leitura. Ela sabia que no momento em que você se apropriasse do alfabeto e de outras letras e de outras palavras, você se tornaria a Lélia que você é hoje. E eu fico assim pensando, hoje, às vezes os pais têm tanto para dizer, tanto conhecimento para os filhos têm tanta oportunidade de aprender e acaba se passando, não é? Não tem aquela leitura bonita, como a gente estava falando do bate-papo da noite, de um jantar entre a família ali, terminou daquele jantar e você vai ler aqueles almanarquezinhos que entregava nas farmácias antigamente. Eu ouvi muito, então meu pai falava, olha, tem que aprender a ler para quando chegar na escola não passar vergonha. Então assim, a gente ouvir isso de uma pessoa que não tinha instrução, então é um ler bonito. Não é não você saber que seu pai não é nada e tem tantos outros que têm tanto conhecimento e que ao ouvir a gente falando isso, passando para o público e para o mundo, para a escola, ele vai falar, poxa, eu tenho tanta coisa para passar para meu filho e não tenho passado. Ou o filho vai dizer, poxa, o que meu pai tem para me ensinar? Depois de ouvir Lélia, uma pessoa que veio de lá de baixo, que os pais não tinham instrução nenhuma e ela ler bonito. Não é não? Sim. E você falando isso, é uma pergunta que necessariamente não tem uma resposta acabada, mas são hipóteses que a gente pode levantar. Quando você falou logo no início do romance, que o romance não é só a questão do carnal, do envolvimento de um companheiro, e a companheira no sentido de um relacionamento a dois, mas é a questão de saber envolver o sentimento num diálogo, num respeito, entre uma conversa. Em todos os momentos, né? Isso. E existia esse romance entre professor e aluno antes? Hoje, esse romance que eu falo assim, do respeito do aluno olhar para o professor e dizer ele vai me ensinar, e do professor olhar para o aluno e dizer ele vai aprender. E hoje também tem esse romance, os professores estão olhando para o aluno dizendo assim, eu vou conseguir ensinar, ou os alunos estão olhando para os professores dizendo assim, ó, ela tem muito para me ensinar. Será que está faltando isso?
essa relação professor-aluno, para que as coisas, para que a leitura possa fluir bonita, o respeito entre um e o outro. Essa relação de sentimento, né? Uhum. De sentimento de você me ensinar e eu querer aprender o que você está me ensinando. Eu pensar que, não, Maeli está me ensinando aqui agora porque eu sei que no futuro vai servir para mim. E aí fica uma interrogação, né? Será se está acontecendo isso? E era assim mesmo. No futuro, a gente nem sabia o que era que esse futuro guardava pra gente, mas a gente ouvia muito isso. Mas no futuro vai servir. A gente não sabia qual era esse futuro e como ia servir, mas se guardava. E hoje, qual é a relação? Como é que nós professores, estamos conseguindo criar essa relação de romance pedagógico com os nossos alunos? Eu hoje vou para a escola porque a prova vai falar sobre isso e isso vai me servir, ou já está me servindo. Porque nós estamos vivendo um mundo imediatista, né? Ninguém quer saber do futuro, quer saber do agora. Então, se a leitura não servir para o agora, para que eu quero fazer? Para que eu quero ler se o que importa é o momento? Então, esses são os desafios, sabe, Lélia, que a escola tem passado com essa nova geração, uma geração envolvida com fast food, uma geração envolvida com os recursos tecnológicos. Eu estava assistindo uma palestra recentemente de um mentor, Bruno Tiago. Ele dizendo que... Tiago Brunet, pronto, mudei o nome do homem todo, mas é Tiago Brunet. Ele falando que no tempo dele, quando queria assistir um desenho chamado He-Man, aí tinha que esperar o desenho A, o desenho B, o desenho C, até chegar a hora do He-Man passar. E hoje a criança tá com a galinha pintadinha, aí sai da galinha pintadinha, vai pra... Que nem é galinha pintadinha hoje, viu, gente? Mas eu tô fazendo. É galinha pintadinha, não gostou, vai pra outro, clicou, vai pra... Daqui a pouco... Né? Tá na tela com duas telas simultâneas, não tem aquela questão de saber a ordem das coisas, é tudo na hora. E isso tem envolvido uma relação imediato, né? Uma relação emocional, socioemocional, muito complicada para se desenvolver na sala de aula, porque a leitura requer paciência, não quer? Não requer? Certeza. Tem como a gente ler bonito na pressa? Não tem nem lógica. E assim, a gente fala do ler bonito. Mas para você ler bonito, você tem que chegar a pelo menos escrever, né? Que você também tem que saber escrever. E eu tenho questionado muito isso, muito. Se você coloca um jovem hoje, claro que toda regra tem exceção, né? Mas assim, se você coloca um jovem hoje para fazer um texto de próprio punho, ele vai ter 80% de erros, a maioria. E a gente não está falando só da escola primária, a gente não está falando do ginásio, a gente não está falando do colegial, a gente está falando do primário à universidade. Porque eu tenho convivido, sabe, com pessoas que fez faculdade, mas quando chega para escrever, não sabe escrever um nome. Ele não sabe diferenciar o C de C cedilha, o S de S separado, o S de C. Não sabe fazer formar uma conta. Então, assim, tá um vício tão grande pelo pronto, sabe? Aquele vício pronto que você chega no celular, você encontra tudo no celular. Você encontra de uma forma de você fazer a academia a formar uma conta. Então não tem aquela, como você mesmo falou, não tem aquela direção. O que vai servir para mim o que minha pró está me ensinando? Né? Que hoje geralmente chama pró. Na minha época teria que ser professora, né? Porque às vezes não é nem pró, é tia. Aí hoje tem pró, tem tia, mas era professora. Então assim, o que vai servir para mim futuramente o que a minha professora está me ensinando? E você trouxe uma carga emocional tão forte quando falou minha professora.
E aí eu vou retomar novamente. Qual foi a professora que Lélia Costa teve, que inspirou Lélia a se tornar uma escritora, poetisa? Olha, por incrível que pareça, não foi minha professora de português. Ótimo! Por incrível que pareça. Amei. Por Porque incrível que pareça, dá um direcionamento. não foi minha professora de português. Quem me inspirou foi minha professora de matemática. Que contradição. Minha eterna professora de matemática, Estelina Donato, nunca me esqueci dela. Então, assim, foi através dela que eu falei, não, eu quero ser muito melhor que isso. Porque, na época, eu estou desviando já o ler para matemática, né? Mas a matemática é uma leitura, e uma leitura é uma bonita. matemática, não é? Isso. Aí, ela tinha muito aquele de 0,10. E eu só tirava 0. Eu nunca tirava 10. Eu falei, não, é desaforo. Eu não posso ficar para trás. Porque minhas irmãs começavam já a me criticar, sabe? Que eu era burra, que eu não queria aprender nada, que eu só queria saber de jogar baleado, que eu só queria brincar. E aí brincar é coisa séria, né, Lélia? Aí vai. Aí eu falei, não, eu não vou ficar por trás, não. Aí foi quando ela me ensinou. Eu pedi a ela para me ensinar a técnica da matemática. E ela me ensinou. E eu memorizei que eu sou muito boa em matemática hoje. Muito boa mesmo. Então, assim, voltando pro ler, ela, através dessa matemática, foi que eu evoluí na minha escrita e no ler. Evoluí muito. Depois que eu aprendi matemática, por incrível que pareça, evoluí muito. Desenvolveu seu raciocínio lógico. Desenvolvi muito, 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 muito. E, assim, eu aprendi a gostar de matemática, que eu não gostava, e apaixonei pelos meus romances mais ainda. E o que você trouxe foi uma experiência interessante que nós, enquanto pedagogos, sempre falamos da importância da leitura interdisciplinar. Que ler não é uma incumbência do professor de português, porque todos os componentes curriculares, eles precisam do texto, eles precisam da leitura. E quando a gente percebe que a matemática, que parece ser o oposto da língua portuguesa, se tornou o seu canal, a sua alavanca, né? Saiu do 0 para o 10, ou quem sabe até para o 100. Né? Quando você começou a produzir suas poesias, produzir os seus textos e se sentir uma pessoa empoderada, porque a leitura faz isso, a pessoa se sentir empoderada. Então, eu acredito que sim. Nesse sentido, como foi que a leitura te levou a chefe de cozinha? O que é que a cozinha pode envolver e trabalhar, ajudar o processo de alfabetização? Como é que você vê isso? Olha, dentro do processo de alfabetização, eu acho que eu não tenho muita metodologia, não. Sim. Que não é muito a sua praia. A minha praia, sabe? Mas, no meu ver, eu acho que é tudo uma questão de determinação, de querer ser algo melhor. Não é nem ter, é querer ser algo melhor. Você pode sair de uma sala de aula com um currículo lindo, mas que chega lá na frente você não ensina para o outro, você não consegue passar para o outro. E você pode sair de uma simples sala de aula e que você chega ali, você passa para o outro todo o conhecimento que você tem, independente do ler bonito, independente do fazer um prato belo, porque eu acho que o ler bonito está dentro também de um prato belo, porque quando a gente olha para o prato, no seu íntimo você cria uma imagem, você cria uma frase, né? Então você pode transformar aquilo ali num ler bonito. Não sei se eu expliquei legal o que eu estou tentando te passar. Porque o que você trouxe é que ler bonito é aprender a compartilhar. Porque não adianta você dizer que leu 10 livros, né?
só que pra você mim. passou por determinadas situações, mas que você não sabe compartilhar o seu conhecimento com o outro. Porque a função do Ler Bonito é você fazer com que o outro aprenda com você e você tenha espaço também para aprender com o outro. Então, esse prato bonito é quando você chega e encontra uma comida que você já fica desejando sentir o sabor, como se fosse um texto com título que você deseja Com um livro ler. com a capa bela que você quer descobrir o que tem ali dentro. E depois que você come, você ainda pergunta: qual foi a receita que você fez essa comida? Então, um Ler Bonito é aquele texto que você lê e diz assim: ó, onde foi que você comprou? Onde é que eu posso encontrar para fazer essa leitura você captou também? Bem a minha... Captei bem? Poxa, foi fundo. Pronto. Bateu. Então, assim, espero também que os professores percebam isso, porque o Ler Bonito requer também uma questão da arte, como ela falou, né? Ela é pintora, ela trabalha hoje com uma culinária, como ela mesma falou, que ela é chefe de cozinha. Então, para cozinhar, tem um processo? Tem. Posso começar do final e chegar no meio para depois no início, vai dar certo? Não adianta você começar pelo errado, porque para chegar lá na frente, não. É como se fosse um ponto cruz. Se você começa um ponto cruz, você faz ele errado aqui, é melhor você desmanchar aqui, porque lá na frente vai estar certo. Se você não desmanchar ele aqui, não adianta, porque lá na frente você não vai conseguir consertar. Então, assim, o cozinhar é todo um propósito, um projeto, um sentimento, que se você não colocar o sentimento do gostar, do querer, do se colocar no lugar do outro, e se for eu que seja atendida por um prato desse, entendeu? Então a gente tem que colocar amor, colocar determinação, colocar sabedoria. Paciência eu não digo muito, porque eu não sou muito paciente, então eu já... Não pode indicar o que você não pode dar, né? Não adianta, paciência comigo é Apesar curta. de estar com essa voz tão leve, tão suave. Mas de vez em quando eu dou uns gritos para desestressar. Mas aí, Lélia, partindo dessa sua proposta, dessa sua analogia, você falou que o ponto cruz, se não começar direito, não adianta seguir, que não vai dar certo. E pela sua experiência como escritora, como poetisa, o que é que tem que iniciar no processo de leitura para que o aluno vá até o final e perceba que teve aquela base? É a experiência de leitora, a experiência de aluna, não de... Eu sei que a sua área não é na educação, mas como escritora, como poetisa, o que é que você percebe que deve ser o início do processo da leitura? No meu ver, eu acho que eu tenho certeza que é, primeiramente, o gostar. Você tem que gostar. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que a gente desenvolve muito melhor. Não que a gente não faça, que a gente faça só o que a gente gosta. Quem dera se eu pudesse fazer, se você pudesse fazer só o que você gosta, né? Mas assim, para você começar uma leitura, você precisa gostar de ler. E como é que você vai gostar de ler? Não é? Aí a gente tem que o quê? Descobrir como é que eu gosto de ler. O ler bonito para mim, eu começava do final para o início. Eu sempre fui meio... Ansiosa, né? Eu sou. Queria logo saber o final. Eu lia o final, aí depois eu voltava, começava a ler. Eu já fui até criticada muitas vezes pelos meus professores, que a gente... Não ficou de castigo, não? Primeiro essa primeira folha, depois a outra, depois a outra. E assim, eu era um pouco ansiosa, que eu lia o final, mas não é porque eu queria que terminasse, sabe o que é? Eu queria saber a história para eu já contar primeiro para o professor o que foi que tinha acontecido. Então assim, aconteceu muito isso comigo. Mas quando a gente organiza, então, para não fazer como eu fiz, entendeu? Que no decorrer da vida da gente, isso traz para a gente muito resultado, porque eu quero as coisas tudo muito rápido, tem que ser como eu quero, tem que ser tudo organizadinho, tem que ser tudo perfeito.
E não é assim, né? Não adianta, porque a gente não consegue fazer tudo perfeito. Então, esse não é um exemplo que eu daria para alguém. Você começar do final do livro. Não sou pedagoga, mas no meu conhecimento de aluna, sabe, de ter puxado muito a minha orelha. Então, assim, como até eu ouvindo a colega Zilda, ela falando que tem muitos autores que a gente ama, mas tem um livro que a gente não suporta. Então, assim, você começou a ler aquele livro, não gostou? Deixa ele lá no cantinho, começa a ler outro, que depois você vai ver, não, aquele ali está melhor do que esse que eu não quis ler. Não é não? Sim. É mais ou menos isso. E pra gente já estar concluindo, viu, Lélia? Que pena, né? Poxa, fico tão feliz. Esse é meu salário que não tem dinheiro que pague, sabe? Quando as pessoas chegam tão nervosas e quando tá para finalizar, quer continuar. Então, você trouxe 2 pontos que a gente deixa agora com os professores para essa reflexão. Gostar do que faz. Fazer o processo da leitura nos dias de hoje não está fácil, até porque esse sentimento da minha professora, ele foi se diluindo com a dinâmica social que estamos vivendo. Sair da sua casa para ir para a escola ver a minha professora era algo Ave Maria, maravilhoso. A gente contava os dias. Mas hoje muitos querem sair da casa para passar primeiro ali no supermercado, passar ali comprar uma bala, ver ali o colega, até chegar na escola para passar mais uma tarde. Então, isso é um resgate que a escola precisa, junto com toda a sociedade, a desenvolver, porque a escola sozinha ela não tem esse fôlego. Porque gostar de ir para a escola, né? Isso. E o espaço entre o querer e alcançar. Existe um espaço. Eu quero, mas para eu chegar naquele querer, eu tenho que me esforçar. Depende de nós. Né? Como você trouxe a questão do 0 a 10, eu não quero mais o 0, eu quero chegar no 10. Então, esse alcançar não depende só do professor. Você chegou à professora para ela te dizer, ela chegou e te passou todas essas técnicas. Com certeza. E a gente precisa criar esse romance, em fazer esse vínculo, né? De fazer o aluno chegar no professor e dizer, professor, como é que eu faço isso? Então, é um desafio que agora a gente vai deixar com os nossos colegas lá na escola, com os coordenadores, com os gestores, com todos os professores, e com todas as pessoas que também não fazem parte do processo da escola, mas que têm muito para falar sobre o que aprendeu no seu primário, no seu ginásio, e estimular essas crianças, os jovens, a ter gosto para voltar a estudar. Né? Então, essa família também que dê esse suporte para que os filhos saiam de casa sabendo que vai para a escola aprender, que vai desenvolver uma parceria com o seu professor, com o porteiro, com uma parceria para o futuro, né? Isso. E para finalizar, Lélia, como você quer concluir o Ler Bonito de hoje? Se você se sentir à vontade para amanhã ou depois alguma escola chegar até a sua pessoa para ter um bate-papo na escola, como é que pode chegar? Onde lhe encontrar? Olha, eu tenho um espaço que chama Boteco 31, a Fazendinha. Então, é um espaço amplo. Eu tenho um desejo, desde quando eu cheguei a Castro Alves, que eu tenho um desejo de colocar, por exemplo, as tardes de cinema. Eu tenho esse projeto em mente, já até falei com Fernanda, não concretizamos, mas eu ainda estou com esse projeto. Colocar tipo um matinê que a gente saía antigamente para ir para o matinê, entendeu? Então, assim, o colégio que quiser entrar em contato com o Boteco 31, a Fazendinha, a gente pode marcar um dia, a gente fazer uma sala de bate-papo, fazer uma sala de cinema. Tem muita gente que tem o acesso ao celular, tem acesso à TV, mas ainda tem muita gente que não tem.
Sim. Tem muita gente que não assiste um filme por inteiro, porque ele está na casa do vizinho assistindo. Eu tenho exemplos lá dentro do meu bar, que tem pessoas que não têm televisão, assistem no vizinho. A menina mesmo me falando um dia desse, pô, dona Lélia, eu tô tão triste porque eu não comprei minha televisão. Minha filha estava assistindo a televisão na casa do vizinho, mas o vizinho bateu a janela. Então, assim... Assistindo pela janela. Por mais que a gente diz que a internet está aí para todo mundo, não está não. Não está não, ainda falta muita coisa. E dentro do contexto de Castro Alves, eu estou falando porque eu estou vivenciando isso. Então, assim, eu tenho achado Castro Alves uma cidade que ele está a par da situação do estudante, sabe? Ele quer, a Fernanda, como a secretária de Educação, eu acho que ela tem um pensamento assim muito amplo sobre a educação, sobre o querer, sabe? Sobre o querer ensinar, passar, porque ela está como secretária de Educação, ela sai, e aí como é que vai ficar o projeto de Fernanda? Quem vai pegar, vai continuar com a mesma formação de Fernanda, com o mesmo pensamento de Fernanda, será se vai? Então eu acho que ela está fazendo um caminho com uma equipe bem legal. Não estou fazendo propaganda de Fernanda não, estou falando do meu conhecimento, sabe? Para com ela. Então assim, a equipe dela, eu conheço várias, é uma equipe que traz para dentro da Secretaria de Educação o ler bonito, o querer, o conhecimento. E o Boteco 31 está de portas abertas para quem quiser aprender, quem quiser fazer alguma coisa. A gente pode até montar uma tarde do Mestre Cuca, por exemplo, não é? Você não faz na escola, mas dentro do Boteco 31 a gente tem todos os molejos ali dentro. A gente pode bater um papo com uma turma dessa. Então eu estou sempre aberto ao conhecimento e aberto ao expandir o meu. Ótimo. Então, o Ler Bonito é articular conhecimento, é articular espaços de leitura. Ela já deixou o convite aberto e que vocês aí na escola se articulem e procurem essa parceira apaixonada pela leitura, escritora, poetisa Lélia Costa. Um abraço e tchau. Valeu, obrigadão.